consegue imaginar um país que usa água salgada para aguar suas plantações? Um país que tenha conseguido transformar um deserto em enormes e produtivas plantações? Um país que, mesmo situado em uma das zonas mais secas do planeta, conseguiu ter uma reserva de água quase infinita? Pode até parecer mentira, mas este país existe. Está localizado sobre dois desertos, o deserto do Negueb e o deserto da Judéia, e é um caso único de país que possui menos área de deserto hoje do que tinha há 50 anos. Claro que estamos falando de Israel, mas como é possível um país situado em cima de dois desertos e com uma área 384 vezes menor que a do Brasil, conseguir exportar uma produção agrícola apenas 50 vezes menor? Neste vídeo, te mostraremos a façanha de Israel para obter água de maneira quase infinita. Segundo estudos recentes, nas próximas décadas, 20% da população mundial vai sofrer com a falta de água. E essa crise não afetaria apenas países pobres. Até mesmo o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, pode sofrer as consequências da falta de água. Em um país extremamente seco, onde 60% do território está situado sobre desertos, esses riscos seriam ainda maiores. Mas em Israel, a falta de água não assusta. Além de abastecer todo o país, Israel ainda fornece água para os países vizinhos. E como tudo isso aconteceu? Para descobrir a resposta, precisamos entender um pouco da história recente de Israel. Em 1920, o território que hoje pertence a Israel era controlado pelo governo britânico, e por falta de água não seria possível continuar recebendo judeus por muito tempo. Neste momento, as lideranças israelenses se deram conta que para recriar o Estado de Israel precisariam de muita água. E mesmo que parecesse impossível, um plano de 3 fases foi elaborado, prevendo a execução deste plano em várias décadas. A primeira etapa do plano previa a perfuração em grandes profundidades para conseguir extrair água do subsolo do deserto. E essa etapa foi realizada com sucesso, porém não era suficiente. A segunda fase do projeto previa bombear água desde o Rio Jordão, o mais famoso rio do país, até as regiões mais ao sul do país, chegando inclusive até o deserto de Negueb, onde seria possível a instalação de novos israelenses e que os mesmos pudessem criar seus campos de cultivos na região. E por último, a terceira fase do plano, a fase que era de longe a mais importante das 3, foi a construção do chamado Aqueduto Nacional, uma obra de mais de 100 quilômetros de extensão que teria por finalidade levar água desde o norte do país, mais precisamente do Mar da Galileia, que apesar do nome de mar, é um lago de água doce. O Mar da Galileia é o maior lago do país, e esse aqueduto deveria ser integrado com os sistemas construídos nas 2 fases anteriores. Não existia dúvidas de que o plano era importante e sua implantação era algo urgente, pois o país, que possuía 806 mil habitantes no dia 14 de 5 de 1948, data em que foi declarada a independência de Israel, viu sua população ganhar mais de 700 mil habitantes nos 3 anos seguintes. E para manter toda essa gente, era necessário ter água, muita água. As restrições de água eram cada vez mais severas e o plano precisava ser executado.
Mas e o dinheiro para executar um plano tão caro? Estamos falando de uma época em que Israel era um país pobre e grande parte dos poucos recursos que tinham eram comprometidos com gastos militares para garantir a defesa do país recém-criado. Foi neste momento que o primeiro-ministro do país, David Ben-Gurion, tomou uma decisão muito polêmica, que poderia ter mergulhado o país em um conflito social. O governo aceitou um pagamento de cerca de 3 bilhões de marcos alemães como compensação pelas atrocidades cometidas pelo governo de Adolf Hitler contra os judeus. Muitos judeus se revoltaram com este acordo, pois não aceitavam uma recompensação financeira por tantas mortes provocadas, e que a dor do povo judeu não poderia ser sanada com dinheiro nenhum. Mesmo com muitos protestos e diversas manifestações contrárias ao acordo, o parlamento israelense aprovou o acordo por apenas 2 votos de diferença. Com o acordo selado, dinheiro já não era problema e a execução do plano foi iniciada. Em 1964, estavam realizadas as 3 fases do plano e Israel podia experimentar um grande crescimento, tanto populacional quanto econômico. Com os recursos disponíveis bem aplicados, Israel cresceu e se tornou um país moderno e próspero, mas ainda precisava de mais água se quisesse continuar assim. Então, novamente, outro plano foi executado. O controle de água saiu das mãos dos políticos e passou para uma agência independente, que tomou medidas mais duras, como cobrar o preço da água de acordo com os custos de produção, sem subsídios. Esta medida fez com que todos economizassem e ainda gerou mais caixa para essa agência, que reinvestiu o lucro em modernas redes de distribuição e novos sistemas de captação. Assim, o desperdício de água na distribuição, que geralmente ultrapassa os 30% em outros países, em Israel está bem abaixo de 10%. Todas essas medidas fizeram reduzir o consumo em 20%, sem afetar o abastecimento. Mas para garantir o futuro, ainda não era suficiente. Então, o país passou a incentivar empresas para conseguir inovações neste setor. Assim, nasceu a técnica de irrigação por gotejamento, que, combinada com outras técnicas, permite o cultivo até mesmo no deserto. Atualmente, estão desenvolvendo aparelhos que, colocados no solo, junto com as raízes das plantas, indicará o melhor momento de irrigar e adubar cada planta. Também investem pesado na produção de sementes geneticamente modificadas. São plantas que podem utilizar menos água ou mesmo serem irrigadas com água salobra, uma água levemente salgada que o país possui em abundância e sempre foi considerada sem uso. Além de toda a tecnologia e investimento na captação e distribuição de água, Israel está investindo em projetos como a reciclagem de água. Hoje, 85% de toda a água utilizada no país é tratada e reutilizada na agricultura e irrigação de áreas públicas. Também é o país que mais investe em processos de dessalinização de água. Hoje, a maior planta de dessalinização de água salgada do mundo está em Israel e pode ser a fonte inesgotável de água. Agora passamos a bola para você. O que você acha desse processo feito por Israel? Poderia ser replicado em outros países? Poderia ser a solução para a seca do Nordeste? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos em breve.